Boa noite. O carioca começa a se acostumar com o uso da máscara. É que a partir de quinta, o uso dela será obrigatório aqui no município. Em relação à economia, com a chegada do coronavírus, muitos contratos estão sendo renegociados. E uma boa saída pode ser um mediador de conflitos. E preocupadas com a capacidade do sistema de saúde, algumas empresas estão fazendo doações em dinheiro, equipamentos e até ajudando em obras. Vamos falar também sobre a importância da vitamina D no corpo. Especialistas recomendam pelo menos 15 minutos de exposição ao sol por dia. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. A partir de quinta-feira, o uso de máscara aqui no município do Rio será obrigatório. E até lá a medida tem caráter educativo. Hoje, nas ruas, muitos cariocas circulavam sem máscaras e outros resolveram colocar a mão na massa como forma de solidariedade. Depois de anos aposentada, José colocou em uso a máquina de costura e a varanda de casa se transformou num ateliê para a produção de máscaras de pano. Todos os dias, ele que aprendeu a costurar com o pai alfaiate aos 5 anos de idade, vai para a frente do condomínio onde mora, no Recreio dos Bandeirantes, e troca os acessórios por alimentos não perecíveis que são doados para pessoas carentes. Chegou tecido, que eles doaram tecido, tem gente doando tecido. Por exemplo, uma camisa social dá 4, 5 máscaras. Você tira da manga, você aqui consegue. Este zelador de um prédio vizinho hoje veio buscar mais uma máscara para a esposa. É muito bom o trabalho dele, muito bom o trabalho dele. Está de parabéns. E a procura pelas máscaras de pano deve aumentar nos próximos dias. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tornou o acessório obrigatório para quem circula na cidade. O decreto, que foi publicado no último sábado, numa edição extraordinária do Diário Oficial, começa a valer oficialmente na próxima quinta-feira. Quem estiver nas ruas sem o acessório poderá ser advertido ou até mesmo impedido de entrar nos transportes públicos e até em estabelecimentos. Até quinta, a medida terá apenas caráter educativo para que a população se adapte à nova regra. Hoje, nas ruas, nem todos estavam com o acessório e muitos ainda usavam de forma incorreta. Estou usando dentro do ônibus, no lugar que eu acho que tem muita aglomeração, para evitar, né? A gente tira um pouquinho, que está assim para tomar um ar, mas com cuidado. Dentro do BRT superlotado, alguns estavam protegidos, já outros pareciam não se preocupar. Vimos motoristas com e sem máscaras. A fiscalização nas ruas será feita por guardas municipais, mas hoje eles não deram um bom exemplo. Alguns deles estavam sem proteção. Muito não está acreditando no que está acontecendo. Que essa pandemia aí tá matando. E em Volta Redonda, no sul do estado, já entrou em vigor o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras. E quem for flagrado andando sem o acessório será multado. Pelas ruas de Volta Redonda, muita gente ainda não está seguindo a determinação. As pessoas têm que usar mesmo. Tá braba aí a coisa, né? Tá feio. Então eu acho certo sim. Eu vou botar, tá? Pode deixar, tá bom? O decreto, que determina a utilização de máscaras em ambientes públicos e privados, sejam eles fechados ou abertos, começou a valer nesta segunda-feira. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde. A orientação da Prefeitura é que a população, em geral, utilize máscaras caseiras de tecido, como essa daqui, que eu estou utilizando hoje, tirei só para poder gravar. O decreto determina que cada pessoa tenha sua máscara e utilize sempre que sair de casa. E quem for flagrado descumprindo essa determinação pode ser multado em R$500. As drogarias não tem máscara, ninguém tem máscara para usar, como é que você vai levar uma multa dessa aí? Segundo a Prefeitura de Volta Redonda, ninguém será multado nesses primeiros dias de decreto para que a população tenha tempo de se adequar. 45 mil máscaras serão distribuídas pelos profissionais da saúde ao cidadão que for encontrado sem máscara em parceria com a CSN. Essas máscaras foram doadas, pessoal, pela CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Já na região serrana, a Prefeitura de Petrópolis também publicou um decreto obrigando o uso de máscaras, mas apenas para trabalhadores de serviços essenciais. Há sim um estudo nosso
para ampliar essa obrigatoriedade, para que todas as pessoas sejam obrigadas a utilizar as máscaras. Por enquanto, só as pessoas de serviços essenciais. E é importante a gente falar que o uso das máscaras pode evitar novos casos. Em todo o estado, já são 4.899 confirmados e nas últimas 24 horas foram registradas 20 mortes. Um total de 422 óbitos desde o início da pandemia. E os primeiros equipamentos começaram a chegar no hospital de campanha montado no Rio Centro. 164 camas elétricas com controle remoto que foram doadas por empresas privadas foram entregues nesta manhã. As obras no local foram finalizadas neste domingo e a prefeitura agora aguarda ainda outros equipamentos como respiradores que devem chegar no fim do mês. No local serão 500 leitos destinados a pacientes com coronavírus e desses 100 são de UTI. A unidade vai entrar em operação quando o Hospital Ronaldo Gazola atingir 70% da ocupação total. E a gente fala agora de educação, das atividades escolares virtuais da rede de ensino estadual, que ainda tem alguns problemas que preocupam. A repórter Natasha Franco está ao vivo e tem as informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Que problemas são esses, então? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. É que o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a suspensão dessas aulas online para o ensino fundamental e também ensino médio da Secretaria Estadual de Educação para saber qual é a efetividade da educação à distância durante a pandemia. Eles também pediram para analisar os contratos feitos com a Google for Education. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, Yasmin, esse contrato já existia e ele foi expandido por conta da pandemia para o coronavírus. Os professores agora darão aulas online, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, através dessa plataforma digital. Eles também vão distribuir, a Secretaria, 700 mil chips de dados móveis para os alunos e também para os professores, para que eles possam ter acesso à internet e possam conseguir fazer essas aulas que acontecem virtualmente e que vão fazer parte do calendário escolar. A Secretaria Estadual de Educação afirmou que logo depois da pandemia vai fazer uma avaliação geral de toda a rede para saber como essa educação à distância foi apreendida pelos alunos e, a partir dessa análise, vai refazer todo o calendário escolar quando as aulas realmente retornarem. Mas, por enquanto, as aulas online serão mantidas pelos professores. Elas acontecem dentro do período realmente da carga horária daquele aluno. Quem estuda de manhã tem aula de manhã, quem estuda à tarde tem aula à tarde. E esses alunos que não conseguem ter acesso à internet vão receber esses chips exatamente para conseguir ter acesso a essas aulas. Essas aulas acontecem através dessa plataforma ao vivo e quem não conseguir acessá-las ao vivo tem todo o conteúdo gravado acessando a plataforma. Yasmin. Tá certo, obrigada, Natasha. E por conta da pandemia do coronavírus, muitos contratos estão sendo renegociados. E para fugir da demora da justiça, a alternativa tem sido buscar um mediador de conflitos. A Claudenira aluga um apartamento na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, para um casal. Quando o isolamento social começou, os três chegaram num acordo para o pagamento no período de quarentena. Se você conseguir, pelo menos, arrumar o dinheiro do condomínio do IPTU, tudo bem. Com a pandemia do coronavírus, muitos serviços foram suspensos e os contratos precisaram ser renegociados para se adequar ao novo cenário. No caso da Claudenira, a questão foi resolvida com uma simples conversa, mas nem sempre é tão fácil chegar a um entendimento. É nesse momento que a figura do mediador de conflitos entra. Desde contrato de aluguel, a contrato de prestação de serviço, a contrato de construção de uma hidrelétrica. A necessidade por renegociação é muito grande. E em alguns casos você vai ter impasse. E quando você tem impasse, você precisa de mediador. A ideia é tentar solucionar o impasse sem a necessidade de uma ação judicial, que pode demorar meses ou até anos e custar caro. Como se trata de uma negociação em um período de pandemia que ninguém estava preparado, é preciso ter paciência e compreensão. No final da mediação, a decisão pode ser homologada na justiça. Não adianta estar certo, a gente tem que resolver a questão. Uma das coisas fortes da mediação é a gente ver sempre os dois lados, né? Cada um tem seus interesses, cada um tem suas razões
para estar brigando pelo que está brigando. Quando a gente consegue fazer com que o outro entenda e com que o outro perceba, isso já é meio caminho andado. E moradores de Copacabana, na Zona Sul, dizem que desde o começo das medidas restritivas de isolamento social, a quantidade de pessoas em situação de rua aumentou consideravelmente na região. Esse é Isaac Couto, um artista de rua que, ao ficar impossibilitado de fazer suas esculturas na areia por conta das medidas de isolamento social, está em situação de rua há 3 semanas no bairro de Copacabana. Eu perdi a casa que eu morava, o proprietário pediu a casa. Eu fiquei em Copacabana porque Copacabana é o único lugar que eu estou conseguindo um alimento. O taxista Márcio Maese mora na Ilha do Governador e roda por diferentes pontos da cidade e tem notado o crescimento de moradores de rua. Me assustou que nas esquinas não tinham 3, 4 pessoas, tinham 15, 20. De acordo com a Associação de Moradores de Copacabana, desde o começo das medidas restritivas, a situação de vulnerabilidade nas ruas aumentou em 50% se comparado ao ano passado. Como o bairro de Copacabana é um bairro que tem a maior quantidade de habitantes por metro quadrado, concentrado, o que acontece? Os outros bairros ficaram vazios. Então, Copacabana é um bairro que passa a ter fluxo de gente. E aí, esse pessoal percebe, um morador de rua, que o bairro de Copacabana vai dar mais retorno a ele de ganhar comida. Os especialistas chamam atenção para os riscos que esses moradores de rua correm durante a pandemia de Covid-19, além de contribuir para a propagação do vírus. São pessoas que já devem ter alguma condição crônica, tuberculose, hipertensão ou alguma outra doença, diabetes, que neste momento torna elas um grupo de risco muito importante para a epidemia do coronavírus. A Prefeitura do Rio está disponibilizando novas vagas de moradia em locais como o Sambódromo. Nele, a previsão é de acolher até 400 pessoas. E a seguir, moradores de vários bairros do Rio reclamam da espera e do atraso nas entregas de contas e produtos comprados pela internet. Cerca de R$60 mil foram levados por criminosos que assaltaram um posto de gasolina em Resende, no sul do estado, nesta segunda-feira. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que uma funcionária chega a ser arrastada pelos cabelos por um dos bandidos. Em outro trecho do vídeo, o criminoso aponta a arma para a mesma funcionária enquanto ela tenta abrir o cofre. Nas imagens, ainda é possível ver que outros funcionários também foram feitos reféns. A Polícia Civil investiga esse caso e tenta localizar os criminosos. E moradores de vários bairros do Rio reclamam da espera e do atraso nas entregas de contas e produtos comprados pela internet. No prédio da Denir e do Roberto, o carteiro não é visto há muito tempo. A recepcionista me falou o seguinte: ela falou assim, olha, dona Denir, não tem chegado as correspondências que o carteiro traz, as correspondências normais. O que é extra, que vem de encomendas, isso está chegando aqui. Ela descobriu isso quando 2 contas deixaram de chegar na data prevista. Só que um dos boletos não estava sendo emitido pela internet. E aí, como era uma conta da sogra dela, a senhora de 80 anos precisou recorrer ao saque por telefone. Foi através do 0800 da empresa que ela conseguiu. E ainda assim teve dificuldades, né? Na hora que o rapaz atendeu para poder tentar emitir um novo boleto, deixou ela numa espera. A gente tem que considerar que para um idoso isso não é muito simples. Mas e quando a orientação é sair do isolamento e se expor para buscar uma encomenda? Especialistas em direito do consumidor afirmam que se o serviço contratado foi para entrega em casa, que é a obrigação da empresa garantir que o produto chegue no destino certo. Com o Guilherme foi ainda mais complicado. Através do e-mail, ele recebeu a mensagem de que a entrega dele foi parar num centro de distribuição dos Correios. E aí o que impressionou foi o tamanho da fila em pleno isolamento social. Tinha uma aglomeração de pessoas assim enorme, que a fila estava chegando na esquina já de onde fica a agência. E as pessoas estavam próximas, porque não tinha como. Se as pessoas ficassem afastadas, ia chegar quase em outro bairro. Assim, era uma coisa realmente bem grande. Este advogado reforça que a lei está do lado de quem compra,
mesmo havendo cláusulas contrárias no contrato de prestação de serviço. Fica a critério do consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, aquela obrigação de entrega, ou exigir que o valor que ele pagou seja ressarcido, devolvido, e se tiver eventuais perdas e danos decorrentes dessa não devolução, ele também pode exigir. E uma das principais preocupações da pandemia é a capacidade e a infraestrutura do sistema de saúde pública. Por isso, algumas empresas estão fazendo doações em dinheiro, equipamentos e até mesmo ajudando em obras para ajudar no combate ao coronavírus. 23.400.000 reais. Foi este o valor doado pela Enel para ajudar no combate ao coronavírus. 12 milhões serão destinados a ações de apoio a unidades de saúde, a medidas de prevenção em comunidades e também engajamento de colaboradores. 11 milhões para obras de eficiência energética em hospitais que recebem pacientes com coronavírus e 3 milhões de reais já foram doados para a produção de testes rápidos feitos pela Fundação Oswaldo Cruz. Há também um pacote onde 14 hospitais que estão nesse processo de enfrentamento a tratamento de clientes com Covid, eles também receberão eficiência energética, onde vai ser possível fazer a troca dos equipamentos elétricos, a troca de lâmpadas antigas, o sistema de ar-condicionado por um sistema mais novo. Além disso, mais de 13 mil máscaras artesanais serão doadas para instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social no Rio, em São Paulo e no Ceará. Todas elas são confeccionadas por moradoras de comunidades dos 3 estados. Iniciativas de solidariedade como esta se espalham entre outras empresas. Só este banco destinou R$1 bilhão para ações de combate à Covid-19 no Brasil, como compra de respiradores, máscaras e álcool em gel. A instituição doou R$10 milhões para a Fiocruz. Os recursos serão usados para apoiar a construção de um hospital de alta complexidade aqui na unidade Manguinhos, que será usado para o tratamento de pacientes graves infectados pelo coronavírus. A obra está prevista para ser entregue na primeira quinzena de maio. Serão 200 leitos, sendo 120 de UTI e 80 semi-intensivos, e a unidade vai permanecer ativa para o atendimento da população. E para manter bons níveis de vitamina D no corpo e reforçar o sistema imunológico, especialistas recomendam pelo menos 15 minutos de exposição ao sol por dia, mesmo em tempos de quarentena. Ruas vazias, mas no espaço destinado à atividade física, o movimento é bem mais intenso. Preciso bastante de vitamina D porque o meu joelho é operado, então eu preciso sempre estar com ele em movimento e tem que ter vitamina D. Então mesmo que eu tenha suplemento, se eu não tomar sol fica difícil, né? A vitamina D é importante para o bom funcionamento do sistema imunológico, além de auxiliar a absorção de cálcio e também regular os níveis de açúcar no sangue, entre outras funções. Mas para ser absorvida pelo corpo, é necessária a exposição solar. Para mim, tomar sol é super importante porque eu tenho psoríase, que causa umas lesões na pele. E os médicos sempre orientam os pacientes a tomar sol, pegar o sol da manhã, para ajudar a secar essas lesões. E nesse período de quarentena, a solução foi ficar em casa mesmo, pegando sol na varanda. Embora não haja qualquer comprovação de que a vitamina D previna o coronavírus, um estudo italiano aponta que pacientes que tiveram sintomas mais graves da doença tinham deficiência desse micronutriente. No Brasil, a maioria da população não tem as taxas adequadas de vitamina D. A deficiência é maior em idosos, obesos e diabéticos. Para eles, a orientação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é, caso seja comprovada a deficiência em exames, fazer a complementação com suplementos e tentar inserir a exposição ao sol em tarefas do dia a dia, como colocar a roupa no varal ou o lixo para fora de casa. Numa dieta normal, 20% da vitamina D que circula no corpo vem da dieta. O resto dos 80% vem dessa exposição habitual. Tem uma série imensa de alimentos que tem vitamina D. Isso pode compensar esse prejuízo de ficar em casa. E a seguir tem a previsão do tempo para o começo da semana. Fica aí que o Jornal do Rio volta em instantes e eu te espero.
Hora de saber como fica a previsão do tempo nesse começo de semana com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A semana começa com a chuva concentrada no centro e norte do país e agora no centro e sul tem uma espécie de bloqueio atmosférico que vai impedir o avanço das frentes frias. Portanto, hoje e os próximos dias vão seguir com o tempo mais firme em praticamente toda a região sudeste. Ainda friozinho durante as madrugadas, mas com a temperatura mais alta durante as próximas tardes, que prometem ser de sol. Agora vamos às temperaturas. A capital fluminense terá mínima de 17 graus nesta terça-feira, que promete sol e máxima de 29 graus. Paraty terá máxima de 28 graus, Cabo Frio 26. Em Teresópolis vai fazer um friozinho de 10 graus ao amanhecer e à tarde a máxima fica em torno dos 23 graus. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Você fica agora com o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã, às 10:50 da noite. Até lá!